Fala galerinha, sejam bem-vindos ao canal. Aqui quem fala é o Bis e hoje eu trago para vocês a informação de que o Nintendo 64 completou no dia 23 agora 25 anos do seu lançamento oficial no Japão. O console da Nintendo, lançado no Ocidente no dia 26 de setembro do ano de 1996, chegou depois aí no Brasil e foi responsável por levar aos fãs de jogos eletrônicos títulos marcantes como Super Mario 64, o Mario Kart 64, The Legend of Zelda, Ocarina of Time, GoldenEye 007, Super Smash Bros, Star Fox 64, entre outros. Durante o período em que ele foi produzido, o Nintendo 64 vendeu mais de 32 milhões de unidades e contou com 388 games lançados para sua biblioteca. O trabalho de desenvolvimento do console começou em 1993, quando a máquina ainda era conhecida como Project Reality. O nome Nintendo 64 foi dado pelo designer da série de jogos Mother, Shigesato Itoi. O Nintendo 64 também chamou a atenção por seguir com o uso de cartuchos, enquanto os outros consoles da geração já migravam para o CD. Um dos grandes destaques do console foram as 4 entradas para controles. Isso retirava a necessidade de comprar acessórios, para ser possível jogar títulos como GoldenEye 007 e Super Smash Bros, presencialmente com 3 ou 4 jogadores. Além disso, o design de seu controle também chamava a atenção, com 3 suportes para segurá-lo: o analógico, os direcionais comuns, mais 7 botões na frente e um botão extra na parte traseira. O Nintendo 64 foi descontinuado no ano de 2002 e teve o Super Mario 64 como seu maior sucesso, com mais de 11 milhões de unidades vendidas. Até hoje, seus jogos são jogados por uma legião de fãs, seja no console original ou seja por relançamentos para consoles mais modernos. Ao contrário do que já era uma tendência clara na indústria, a Nintendo persistiu nos cartuchos com o Nintendo 64, em lugar dos CDs, que eram usados no PlayStation e no Sega Saturn. Isso tinha algumas vantagens, como a oferta de jogos que funcionavam sem necessidade de loading e de mídias mais resistentes. No entanto, o sistema também oferecia algumas limitações. Uma delas era a impossibilidade do cartucho competir com o CD em capacidade de armazenamento, ou pelo menos de fazer isso dentro de um custo razoável. Com menos espaço disponível, jogos do Nintendo 64 não tinham tanta mídia, como músicas e vídeos, por exemplo, diferentemente do que os rivais da época ofereciam. Além disso, o sistema comprometia também a inclusão de texturas e modelos mais complexos. No fim das contas, essas limitações podem ter comprometido o catálogo de jogos, que acabou majoritariamente dominado por games de plataforma e com gráficos mais infantis. Bom, gente, com base nessas informações, o que eu posso afirmar aqui para vocês da minha experiência com o Nintendo 64 é que na época ele chamou muita atenção, principalmente por conta do Mario 64. Era uma época ainda em que muitos não conheciam muito bem os jogos em 3D. E o Mario 64 veio com aquela qualidade gráfica, com a tecnologia muito à frente do seu tempo. E aquilo impactou muito a indústria. Então o Mario 64, até porque ele foi o mais vendido, né, na plataforma, ele chamou muito a atenção de todos, justamente por causa dos seus gráficos, da sua dinâmica de jogo, da sua evolução, né, que foi bem grande com relação às plataformas anteriores e até em comparação com as concorrentes na época. E foi um jogo que merece sim ser sempre bem lembrado até nos dias atuais. Muitos que viveram essa época do Nintendo 64 podem com certeza afirmar que o GoldenEye 007 foi se não o jogo mais importante
multiplayer que já presenciamos em um console aí caseiro. O GoldenEye 007 tinha também a capacidade de fazer com que as pessoas se divertissem bastante, justamente por conta do seu multiplayer com 4 pessoas, e era extremamente viciante você jogar esse game com os seus amigos. Eu lembro na época que o Nintendo 64 tinha, apesar dele ser muito limitado no seu catálogo de jogos, esses jogos como GoldenEye, o Mario 64, eu cheguei inclusive a jogar jogos como Goemon, não sei se vocês conhecem, que é um jogo de um ninja, o Goemon, o Bomberman 64, foram jogos aí que se destacaram bastante no console aí da Nintendo. E outro jogo que também me chamou muita atenção na época, muita gente não conhece esse jogo. O jogo se chama Mischief Makers. É um jogo aí baseado em side-scroller, né? Meio que plataforma, 2D e meio. E era um jogo não muito conhecido na época. Eu acho que até hoje muita gente não conhece esse jogo, mas caso você tenha curiosidade aí, é só pesquisar, né, a respeito desse jogo, um jogo aí bem inusitado, né, no Nintendo 64. Infelizmente, para a realidade de muitos aqui no Brasil, os consoles da Nintendo sempre foram muito caros. Isso aí é desde a época do Super Nintendo, do Nintendo 64 e até atualmente do Switch, né, que são consoles aí que sempre foram caros. E nessa época dos cartuchos ou fitas também sempre foram caros, também eram caros. Nós tínhamos que sempre frequentar aí uma locadora para estar alugando outros cartuchos para jogar, porque infelizmente para comprar cartucho nessa época era muito caro. E a nossa realidade sempre foi triste com relação a jogos eletrônicos no geral. Apesar dos problemas com o console da Nintendo, tendo que enfrentar aí, né, praticamente as concorrentes como o PlayStation e o Sega Saturn, que tinham, né, uma mídia diferente, conseguir produzir mais, né, em comparação com o Nintendo 64, o console aí da Nintendo, ele é marcante até hoje para muitos, principalmente por causa dos seus jogos. Inclusive o Zelda, né, que fez muito sucesso também. Infelizmente eu não cheguei ainda a jogá-lo completamente, joguei só uma pequena parte, né, e que eu ainda pretendo terminar esse jogo. E os jogos da Nintendo sempre foram muito marcantes, as franquias delas, apesar de ter um público um pouco assim casual, mais casual com relação a outros tipos de jogadores. Nintendo 64, os consoles da Nintendo sempre foram muito marcantes aqui no Brasil. E o Nintendo 64 não pode ficar de fora, né? Porque eu tive uma experiência bem interessante com ele. Apesar de que quando eu utilizei o controle dele não me agradou muito, mas o fato dele ter um analógico e aquele formato diferente do que a gente estava acostumado na época fez uma baita diferença. E apesar das limitações do console, como eu já disse, como eu sempre afirmo aqui, os jogos sempre estarão marcados aí por gerações e gerações aqui no Brasil. Então, o que a gente pode fazer, o que eu posso dizer aí a Nintendo é que agradeço, né, por ter criado o Nintendo 64, até para alimentar a concorrência, né, se não fosse o Nintendo 64 não teríamos também os outros consoles. E com isso deixo aqui a minha homenagem aí aos 25 anos do Nintendo 64. Que vocês possam, sempre que possível, experimentar esse console, jogar os games da plataforma
principalmente os mais conhecidos, também esses outros que eu já mencionei aí que não são tão conhecidos. Procurem pesquisar e terem uma boa experiência com cada jogo lançado aí no Nintendo 64. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que tenham gostado do conteúdo. Joguem com moderação e até o próximo vídeo.